Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e diz que vai continuar a luta de lá. Isso me lembra muito Jean Willis no seu alto exílio, né? Ele se impôs um exílio, você sentiu um Caetano Veloso, estou enfrentando a ditadura do Bolsonaro. Eduardo foi para os Estados Unidos e até eu vi o Nicolas, né, compartilhando e apoiando. Bom, Eduardo, continue a luta de mim. Lógico que o Nicolas vai querer que o Eduardo fique bem longe daqui. Uma baita notícia pro Nicolas, né? Isso aí, Eduardo, continue ali. Ainda citando o Rodrigo Constantino, né? Não, porque o Brasil é uma ditadura, então ficar aqui é reconhecer. Então, como é que é, Constantino? Então ficar aqui e participar das eleições não dá certo? Gozado, então por que vocês estão investindo no PL tanto, né? Porque o Bolsonaro está tão investido nessa tranqueira chamada PL. Mínimo, assim, era um mínimo curioso, né? Mas vamos lá, o Dudu Bolsonaro, ele foi pra lá, disse que, né, tá perseguido, vai enfrentar a luta contra o Xandão. E eu vou falar a real. Antes de tudo, já pra começar o programa bem quente, tá? O Dudu Bolsonaro tá indo embora por duas razões bem claras. A primeira é que papai será preso. E pode sobrar até coisa pra ele, porque ele foi mencionado em algumas delações. Vamos lembrar que o que foi colocado pelo Mauro Cid e aparentemente o que foi apurado ali por eles é que o Eduardo Bolsonaro e a Michelle exerciam uma pressão pelo golpe um tanto quanto intensa quando comparado a outros membros da família. O Flávio, por exemplo, não era tão intenso nisso. O Eduardo e a Michelle eram mais. Michelle queria ser uma espécie de imperatriz, né, do mito, né, ficar sendo adorada lá, ficava fazendo seus rituais e tal, andando com seu maquiador pra lá e pra cá, usando o nosso cartão corporativo. Lembrando assim, nós já tivemos uma Janja à direita. A Michelle era a Janja da direita. Só que as pessoas ficam bravas que falam isso, porque não é, quer ficar brigando. A Michelle era a Janja da direita. E o Eduardo Bolsonaro queria ser o sucessor, ele queria ser o Baron Trump, né, do Jair. E né, não deu certo, o golpe não funcionou e basicamente ele está indo lá dar uma fugidinha básica e entra a parte 2. Usar os seus contatos nos Estados Unidos para obter uma espécie de uma relevância sendo o representante de um governo paralelo do Brasil contra a ditadura, né? E eu acho isso engraçado porque, assim, o PL terá candidato a presidente, o PL provavelmente, num contexto de Bolsonaro preso, provavelmente vai aderir a uma candidatura a Tarcísio, então haveria um candidato ligado a eles, endossado por eles, concorrendo no Brasil, e enquanto isso o Eduardo Bolsonaro estaria lutando dos Estados Unidos. Estarei lutando direto dos Estados Unidos e mobilizando os Estados Unidos nessa luta. O que significaria, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro que se colocar como responsável por qualquer ação oriunda do novo governo americano envolvendo o Brasil, dizendo que foi ele que influenciou os americanos a fazerem isso, ele virou uma espécie de agente internacional da luta contra o Brasil. Que aí entra o ponto, né? O Eduardo Bolsonaro, ele vai vestir, né? Eu tô fazendo aqui um exercício de futurologia, mas é que é muito óbvio, né? É um exercício de futurologia baseado nas evidências que nós temos das ações recentes e pretéritas dele. O Eduardo Bolsonaro vai ser um agente de um governo estrangeiro para interferir no Brasil. Tá? Porque é isso que o bolsonarismo é. O bolsonarismo hoje, ele é como se fosse um braço do trumpismo no Brasil. Ele sequer é um projeto em si. Como ele ficou muito enfraquecido com a queda do Bolsonaro, ele se comporta como vamos dizer, um braço de um projeto de poder americano. E o que é muito louco, cara, é de uma insanidade, assim, única. Né? O projeto político dele no Brasil é um projeto que é braço de um projeto político americano. Não é que ele é um braço do Partido Republicano. O trumpismo é uma força que tomou de assalto o Partido Republicano. O trumpismo não é o governo americano, ainda que esteja no governo americano. Virão outros governos americanos. A gente não sabe quem será o próximo, eventualmente será um governo democrata. O fato é, o bolsonarismo é um braço de um determinado grupo político deles aqui. Então o Eduardo vai ficar, né, fazendo, olha, vai vir uma sanção, olha, um grupo de deputados republicanos soltou uma nota, não, a comissão de, sei lá, de assuntos exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, comandada pelo republicano John Potatoes, do Wyoming, foi muito clara que o Brasil é uma ditadura e ele mobilizou isso. Ele vai ficar, vamos dizer, colocando o nome dele pra cima. Ele também evita de ser preso, claro, e ele diz que está lutando ali pelo seu pai e cria uma espécie de protagonismo que não pode ser imitado por nenhum outro bolsonarista, tá? Então isso faz parte de uma estratégia também de garantir para ele um protagonismo que teria uma barreira de entrada, né? Nenhum outro bolsonarista conseguiria ter esse tipo de protagonismo. É uma aposta, né? A gente tem que entender que é uma aposta que ele vai estar fazendo ali para se construir como, novamente, o Juan Guaidó do bolsonarismo. E tem um quê de cômico tudo isso, tanto que ele tá indo pra lá e os bolsonaristas naturalmente vão apoiar, vão dizer que ele é um guerreiro, que ele tá lutando, e quem não é bolsonarista vai olhar e falar, cara, isso aqui é ridículo. E por que isso é ridículo? Porque
Eu acho que a estratégia no sentido eleitoral vai funcionar, porque qualquer coisa funciona pro bolsonarista. O bolsonarista me parece... É por que a gente nunca mais falou, ô Riso, do pastor Sandro Rocha, né, a galera de Nárnia, aqueles vídeos, aquelas lives gigantescas, 100 mil pessoas que ele fazia, contando bastidores de um mundo paralelo. Porque o bolsonarista gosta de uma novela. O bolsonarista, pensa assim, o bolsonarista ele é um boomer e ele é um cara no máximo ali estourando da geração X. Ou seja, o bolsonarista gosta de novela. Né? A sensibilidade, vamos dizer, narrativa do bolsonarista foi criada por novelas da Globo. Né? Pô, eu vivi o mundo das novelas da Globo ainda, né? Nos anos 90 assistia Rei do Gado, eu assistia a novela, porque você tinha que ficar na frente da TV. Essas gerações anteriores à minha e mais velhas, tiveram, vamos dizer, sua vida construída através das novelas. Tá? A novela é uma ferramenta narrativa muito poderosa para as pessoas. Então, eles vivem uma novela, e esse novo capítulo da novela é um capítulo único. Olha, agora tem um capítulo do Eduardo lá. Então eles vão ficar nessa narrativa novelesca de enfrentamento ao Xandão, enfrentamento ao sistema. Agora nos Estados Unidos, hein, temos uma reviravolta. É um tanto quanto doido, né? É um tanto quanto doido. Então vamos começar a ver o nosso Dudu Bolsonaro aí, quais são as argumentações agora pro exílio dele, pra essa novidade na luta dele contra a ditadura. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. Povo paulista. Esse cara nunca fez P nenhuma por São Paulo. Esse cara sabe nada de São Paulo. Esse cara é um carioca, concorreu aqui pro São Paulo e a galera de São Paulo é otária e vota nele, é isso. Não, vota no Eduardo, ele tá lutando muito. O deputado inútil, representar, assim... Aí o cara já começa, igual quando o Lula falou, eu fiz um estudo, o Lula fez um estudo, o Eduardo Bolsonaro lutou aqui pelo povo paulista, os caras já entregam tudo logo no começo, cara. Vamos lá. O povo paulista, nós os paulistas, vamos lá. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices tentando fazer... O paulistíssimo, né? Seus cúmplices, né? Nós, aqui de São Paulo, povo paulista. Deixa eu ver se ele fala paulista ou paulista. Vamos lá no começo. O Eduardo Souza lembrou bastante. Ele queria colocar a Fórmula 1 no Rio. Sim, muito bem lembrado, né? Ele queria tirar o maior evento aqui de São Paulo e levar pro Rio. Ai, cara. Obrigado, povo paulista. Justamente o meu mandato como cabresto. Não, volta, eu quero ver se ele falou paulista ou paulista. Talvez ele tenha treinado falar paulista. Vamos lá. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros, recebendo um excelente salário. Os paulistas. Ei, meu Deus, né? Aquele lema na bandeira aqui da capital, non du corduco, não são conduzidos com... Esse lema é rasgado diariamente, né? Povo que vota nesse carioca... que nada faz, absolutamente nada faz. Nós, os paulistas, né? Vamos lá. Defender os paulistas e defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Não, ele não quer. Não quer conforto. Ele foi para os Estados Unidos agora, tá? Ele vai lá para um país de primeiro mundo, porque não é conforto que ele quer. O irmão dele, o Flávio, comprou uma mansão que no fundo vale pelo menos 10 milhões de reais. Não é por conforto. Ele foi assistir a corrida em Mônaco, no camarote com o Jet Set Internacional inteiro. Não é por conforto. Eles compraram 50 casas com dinheiro que ninguém sabe de onde veio. Não foi por conforto. Foi porque eles estão lutando por nós. Ele levou o pendrive lá no Copa do Ele levou pra Dubai, lá no meio da Copa. Pra quê? Pra ficar no conforto lá? Nos Emirados Árabes? Hã? Assim, né? Ir lá pra Gerimundo Norte, né? Não vai. Ele vai pros Estados Unidos, galera. Ele não vai ficar no conforto, não. Tá ali, ó a foto. O cara tá... Ele basicamente está aí, vocês podem perceber, numa favela,
tá? Num lugar muito precário, liderando, organizando as massas pra uma luta, né? É impressionante, galera. Eu sei que é difícil, eu não quero me repetir, galera. Eu sei que as lives têm que ser originais, mas é impressionante como ser farsante na direita é tudo que importa. E como não adianta nada eu falar isso. Como não adianta nada, porque eu vou falar muito disso na live, tá? Uma reflexão que eu tô tendo que sobre a inutilidade do nosso trabalho, tá? Sobre a inutilidade do nosso trabalho. Sobre, de fato, assim, esse país, ele é... Esse país é um... sabe aquela... É o mito da... É o Sísifo? Quem é o cara que empurra a pedra o tempo todo? É o Sísifo, né? É meio isso. Tô aqui rolando pedra, assim. Mas vamos lá, prossiga. Entender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com... Teve Deus, teve voto de fé, compromisso com a nação. Ele tá indo, vamos lá, servir aos interesses do trumpismo nos Estados Unidos como um preposto do trumpismo. Ele tá basicamente fugindo aqui das consequências das ações dele. Ele tentou um golpe de estado com o pai dele no final de 2022. E aí ele tá lá... Vamos lá, vai. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação. Um guerreiro. Eu queria nascer com essa vocação de ir Tá, para os Estados Unidos. Eu queria, Renan, você tem a vocação de ir só pros melhores países do mundo, galera. Eu tô com essa vocação, eu não vou fugir dela, não. A minha não vocação, vou fugir. a minha vocação é ir pro Washington, Renan. Parabéns, Riso. Pagar. Riso, sim, boa, patriota. Mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar. Sabe, eu fui, né, fazer uma rodada de acompanhar certos canais de política que fazem lives por aí, né? Eu dei uma passada na Oeste, né? E tava toda aquela loucura que os tiozinhos doidos estão tudo doido novamente, né? Vão prender o mito, não sei o quê. E assim, os argumentos, assim, coisa para retardado, for dummies, não a coragem de Eduardo Bolsonaro. Aí eu fui lá, assim, meu Deus, jornalistas que eu tratava como pessoas sérias. Você não tem ideia de que algumas pessoas viraram, Riso. Caras que eu conversava assim, eu não acredito, assim, parece que o tempo passa, as pessoas pioram. A coisa tá muito ruim, cara. Vamos lá, dá o play. Não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim... Gente, isso é muito ruim, velho. Parece realmente assim, um discurso de um personagem de uma novela. Não tem nada de verdade. Não tem nada do que esse cara tá falando é verdade. Ele gravou o vídeo e deve estar dando risada. Gente, fala qualquer coisa na câmera. Tá tomando nos Estados Unidos, galera. Vou seguir a vida por aqui. Vamos lá. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria. Aí, né? Você seguiu o caminho de outros heróis e guerreiros, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, outros tantos que realmente foram fazer a luta direto nos Estados Unidos. Eles podiam ficar no conforto da casa deles no Brasil, é ou não é? Morando nesse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas não. Não. Eu vou pros Estados Unidos, eu vou cumprir esse papel. Não vá! Não vá, Eduardo, não faça isso! Continue no conforto do Brasil. Continue andando nas nossas belas ruas, Eduardo, você merece o seu guerreiro. Não. Eu vou para os Estados Unidos. Ficarei com meus amigos parlamentares, ficarei servindo o governo americano, quase como um agente dele aqui, tá? Muito provavelmente o meu partido PL vai suprir com valores a minha estratégia aqui, tá? Eu não ficarei abandonado, mas... por favor, entendam que é minha missão, é maior... isso é uma missão, é maior do que eu. Eu preciso disso. Não, Eduardo, não vá, por favor. Eduardo, o Brasil é maravilhoso demais para que você saia. Você é um guerreiro muito... Não, eu vou. Eu vou, fiquem tranquilos, lutem daí que eu luto daqui. Vamos lá. Que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar
as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar veja em só, buscar pausa. Uma eduardista, né? Giovana Campos, eu concordo com a decisão dele. Não seja ridículo, Renan. Aqui ele seria preso. Pois é, aqui ele não enfrenta realmente as consequências das suas ações, né? Ele vai fugir para os Estados Unidos. A questão, Giovana, é que assim, se ele tivesse conseguido o golpe que ele queria junto com o pai dele, quem estaria preso, por exemplo, seria eu, né? Por isso que, assim, eu acho engraçado. Porque outras pessoas ficaram presas aqui. O Eduardo está tomando uma decisão que é a seguinte, ó. Antes de dar merda, tá, Giovana? Antes da merda chegar, ele decidiu se desmobilizar para evitar a própria prisão, certo? Então veja só, não estarei presente como deputado, ou seja, não estou mobilizado enquanto agente político no Brasil, e vou fugir para outro lugar para evitar que um dano, como por exemplo a perda de liberdade, venha acontecer comigo em 1, 2, 3 meses. Veja, ele fez junto com o papai dele, né, com que milhares de pessoas ficassem em frente a quartéis, depois fizessem aquele ato do 8 de janeiro, e ele não desmobilizou eles, entendeu? Ele manteve eles lá. Na verdade, o papai foi para os Estados Unidos também. Agora ele foi repetir, né, a trajetória guerreira, né, de luta. Então, é assim, ele disse que tá lutando pelos louquinhos que foram presos, mas ele, quando é a pele dele, aí ele evita o risco, ele vai. Entendeu? E vocês vão achar, não, ele foi esperto, ele foi sagaz. Sim, ele foi esperto pra ele. Pros otários, não. Né? Pros otários que estão achando que ele tá lutando pelo Brasil, não. Pros otários, não. O otário vai preso, ele tem que ficar na frente do quartel, ele passa o Natal na frente do quartel, vai preso, e aí o Bolsonaro, tô lutando por você, aqui dos Estados Unidos, eu tô exilado. Gente, isso não é muito diferente, tá, do alto exílio do João Willis. A diferença é que o João Willis realmente não seria preso aqui, né, o caso do João Willis é mais bizarro, tá, mas tem um quê de oportunismo, de usar o exílio como, né, olha como estou lutando, isso é papo furado. Isso é um papo furado, entendeu? Ele pinta assim, ó, existe uma ditadura, essa ditadura tá prendendo ilegalmente as pessoas, eu serei o próximo preso, tá? E eu tenho que lutar pela liberdade do Brasil. Cuidado, cara, cuidado. Eu, de forma alguma, vou ficar aqui defendendo o inquérito do Xandão, a forma que o Xandão administra esse inquérito. Não serei eu a defender isso. Mas teve tentativa de golpe ou não teve? E essa tentativa de golpe precisa ou não precisa ser punida? Ah, a forma importa. Lógico que a forma importa, a forma conta. Tá? Mas a forma conta também pra quem tá dando um golpe, porque pra essas pessoas formalismo nenhum haveria, porque um golpe é a ruptura de todo e qualquer formalismo, entendeu? Então os mesmos caras que dizem que, dado que houve uma quebra da forma, nós vivemos uma ditadura, são as pessoas que fariam uma quebra da forma pra nos colocar numa ditadura, né? Então, eu não caio nessa conversa, pra mim isso é conversa de malandro, eu não vou entrar nesse papo, e se você cai, você é otário. Vamos lá. As punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Guerreiro, homem de foi para os Estados Unidos. Vocês, homens de geleia, não estão acostumados com essa coragem aí, com a Gestapo aí, essa Gestapo. Cara, isso aqui é ouro puro. Isso aqui é ouro puro, entendeu, seus homens geleia? Próxima vez, sejam corajosos e fujam pros Estados Unidos. Porque aqui é o corajoso. Eu tô gravando meu vídeo aqui dos Estados Unidos e vou xingar de homem de geleia aí. Aqui dos Estados Unidos. E aí se duvidarem de mim. Caramba, cara, que corajoso, hein? Que guerreiro. Eu tô impressionado, cara. Falaram que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores. Pausa. E todo... Vou te explicar. Olha só, Eduardo. Quem botou aquelas pessoas num clima de histeria insana e fez essas pessoas tentarem um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas ficarem acampando na frente de quartel pedindo golpe de Estado, pedindo uma intervenção militar com seu pai no poder? Quem foi? Ninguém, não foi ninguém. Quando você, Eduardo, estava com aquele argentino, é só pegar qual é o nome com S? Qual é o nome do argentino lá?
Argentino da urna. Fernando Serimedo? Serimedo, bota Eduardo Bolsonaro e Serimedo. É só pra você, tem lives e tem vídeos do Eduardo. O Eduardo e esse Serimedo eram amigões. O Serimedo é o cara que recebeu, por parte do Mauro Cid, as informações falsas sobre a urna e divulgou da Argentina como se fosse, nossa, pegamos aqui trouxa. Vamos citar um trouxa, vocês umas velhas? O Monark. O Monark foi e ficou divulgando aquilo, acreditando, né? Que, descobriram a fraude quando veio da sua turma. Tá aí a foto, você com o Serimedo. Eduardo, você cuidou junto com o Serimedo, tá? Da divulgação dessas informações falsas que vieram do Mauro Cid com o objetivo de falar que houve uma fraude e aí mobilizar aquelas pessoas para irem pra frente de quartel acreditando que haveria um golpe de Estado e aí, desculpa, que a eleição foi fraudada e aí o seu pai ia dar um golpe de Estado não contra, vou dar um exemplo, o Congresso ou contra o Senado, a Câmara ou o STF, era contra o TSE, entendeu, Eduardo? Não pensa que aqui tem trouxa. Tudo que foi feito, foi tudo coordenado. Então, assim, você participou disso. Você é tão responsável pela prisão dessas pessoas quanto os psicopatas, porque você é um psicopata. O que vocês fizeram, a tua família de filha da puta fizeram, é coisa de psicopata. Ele fica chamando os outros de psicopata. O psicopata, uma das características é não ter empatia pelo outro. Vocês não tiveram empatia nenhuma quando vocês usaram eles. Vocês mobilizaram a própria militância através de mentiras pra correr, ou seja, eles foram manipulados por uma estratégia pra manter vocês no poder. Você tá esquecendo disso? Vocês usaram mentiras, vocês usaram um estratagema em que divulgaram notícia falsa não pro inimigo. A notícia falsa não foi pra enganar a esquerda, foi pra enganar o próprio seguidor, pro seguidor ser colocado numa posição de risco. Vocês estão entendendo, galera? O psicopata mente até pra pessoa que confia nele. Ele pegou não o inimigo, ele enganou o aliado. Ele chegou para as pessoas que estavam dispostas a matar e morrer pelo Bolsonaro e falou: chegou uma informação de um argentino aí, tá? Aparentemente, olha só, foi fraudado, ele descobriu lá o algoritmo da urna, algoritmos doidos, algoritmo, é isso aí. E eles plantaram a mentira. Aí os caras vão lá, fazem o que fazem, vão presos, ele foge para os Estados Unidos e diz que é um corajoso. E que tá enfrentando o psicopata. Isso é um vagabundo, isso é um cretino, isso é um canalha. Aí eu me lembro, porque não tem conversa com o bolsonarismo. Porque todo mundo que conversa com o bolsonarismo e cede pra bolsonarismo, e vamos falar a verdade, hoje, tirando o MBL, e só sobrou o MBL, todo mundo da dita direita aceitou ser bolsonarista. Você vai ver o vagabundo do Deltan Dallagnol, aquele bosta, tá lá puxando, vive Eduardo, né? O Kim Paim jantando ele o dia inteiro e ele lá, igual um psicopata, esse sim, o Deltan é um psicopata. Não, Eduardo tomou decisão corajosa, ele fugiu, é um corajoso, tentou um golpe e fugiu. Aí vai lá, né, estamos lutando contra o Xandão. Todo mundo, de maneira muito cínica, comprou o discurso de defender esses psicopatas canalhas da família Bolsonaro. Só o MBL não faz isso. E sabe o que significa o MBL? Que o MBL vai se ferrar nas eleições. Porque o eleitor não tá ligando. O eleitor falou, cara, só que se dane. Que se dane, tá? Dane-se, eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto. Sei lá, tamo junto nisso aqui. Isso é coisa de filho da puta. Eles são psicopatas. O Deltan é psicopata. Esse cara é um psicopata. Todo mundo. Jornalista que batia no Bolsonaro e agora, né, precisa puxar saco. Tudo isso é patético, cara. Isso é patético. E as pessoas não percebem. Não percebem. Eles são tão responsáveis pela prisão dos caras do que o Xandão. E mais do que isso. Se foram eles a fazer os caras cometerem um crime, porque essa é a real, eles fizeram isso cometer, independente do inquérito ou não, tá? Independente, vamos supor que o inquérito do Xandão não existisse. Tudo que os bolsonaristas fizeram com essas pessoas foi convencê-las, através da mentira, a cometer um crime. Então vocês colocaram eles numa posição de cometimento de crime com ou sem Xandão. Com ou sem Xandão. Então, a sua posição, desculpa, é pior que a do Xandão. É pior que a do Xandão. Tipo de pessoa. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Porque tem assim, esse bando de bosta, igual o pai dele, um bosta, né? O analfabeto do pai, aquele cara da baba seca na boca. Esses caras ficam aí, né? Não, eu estou lutando, anistia. É tudo mentira. Eles usam os outros e dane-se. Vamos lá. Pessoal, like na live, quem não deu like ainda. Inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. É mole isso. Isso parece piada, cara.
Agora, se abrir os comentários, falando, obrigado, lute por nós, Eduardo, lute daí. Continue sua luta aí de Washington. Pô... Puta que pariu, cara. É que assim... O que você quer que a gente fale? O Eliseu Madeira falou, parece que estamos numa sketch do Hermes e Renato. É isso, é um sketch de humor. Só que o Brasil é um país muito, realmente... O Kim protocolou um projeto genial. Genial. O negócio do Heróis do Tesouro, ele protocolou e o timing do protocolo foi pra sair agora com esse aumento de imposto do governo. Porque agora é a semana, e semana que vem vai ter mais. Eu até falei ontem, vai ter aumento de imposto, quem vai vir com um projeto, e aí vai, durante esse aumento de imposto, expor a hipocrisia dessa esquerdalha. Pois bem, a galera da direita, não entenderam. Burros. É um negócio de burro. É muita burrice junto, é muita burrice acumulada, cara. Porque as pessoas vão achar que ele tá realmente se sacrificando. E esse discurso dele, que parece um discurso de comédia, parece um sketch de humor, as pessoas levam a sério. Isso é muito maluco, cara. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, cara. Isso é mentira. O maior movimento popular que o Brasil já viu chama-se impeachment da Dilma Rousseff. Nada foi igual àquilo. E o segundo lugar vem as manifestações de 2013. Em terceiro lugar, podemos botar direta já. Tá? Mas eu não vou nem entrar nisso. Eu vou entrar na seguinte coisa. Ele vai continuar insistindo que ele é um herói das pessoas que ele usou. E essas pessoas vão acreditar nisso. Porque essas pessoas não dispõem de meios cognitivos para compreender a realidade ao redor delas. Elas não conseguem compreender. E por mais que você coloque... sabe aquela pessoa? Eu me sinto eternamente o cara que chega pra esposa, né, ou pro marido e fala, teu marido tá te traindo. Ou eu chego pra ele, tua esposa tá te metendo os cornos. E aí ele vira pra mim e fala, você é filha da puta, não fala assim da minha esposa. Você tá sendo... Entendeu? Que aliás é uma das razões pra... Enfim, quando você descobre isso, até com amigos seus, às vezes você tem que ficar quieto. Porque sobra pra você. Eles voltam e aí sobra pra você. Que contou, né? É uma merda. Então... É difícil. É difícil. É o país do pastor Mirim. Não se esqueçam disso. Tá? Vamos lá. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Mas o Bolsonaro disse que já resolveu isso. Não, o Bolsonaro disse que o TSE tava ótimo. É? O Valdemar pediu, assim, vote Bolsonaro em 2026. Eduardo, você tem que combinar com a tua turma. Tem que combinar com a tua turma, assim, que parece que um discurso aqui é um, o discurso lá é outro. Então, faça uma greve de candidatos do PL. Ou não, não, eles vão lutar dentro do sistema. Para com essa conversa. Volta, Pedro. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país... Ele não foi o presidente mais popular assim da história do Brasil, cara. Para com isso. Ele foi o único presidente que concorreu para reeleição e perdeu, cara. Para de ficar sendo mentiroso. O único, assim, o Fernando Henrique concorreu à eleição e ganhou, o Lula concorreu à eleição e ganhou, a Dilma concorreu à eleição e ganhou. O único que perdeu foi o Bolsonaro. Para com esse papo. Sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, nós mas paulistas. todos os Nós paulistas, você vai cuidar dos paulistas aí de Washington, né? Posso ficar tranquilo. Posso ficar tranquilo, Eduardo. Aí de Washington, os paulistas vão ser bem cuidados. Escuta, as praias de São Paulo, capital, estão resolvidas. Tá? Se você mora aí no bairro de Moema,
e tu for pegar um quiosque aí na frente da praia, nós vamos resolver. Vamos lá. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, Sim. já que eu havia recém-retornado de minha Ninguém viagem. esperava que você ia fazer mais uma viagem internacional, dizendo que está lutando por alguma coisa, simplesmente para ficar nos Estados Unidos, que é o que você gosta. Sério, cara. Quem diria, hein, cara? Quem diria, hein, que você está fazendo essa viagem? Ai, cara. Vamos lá. Dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende. Que merda, né, cara? Imagina esse Deus do Eduardo Bolsonaro aí, né? Tipo assim, preciso salvar o Bananinha, cara. Por favor, fuja, vá para os Estados Unidos aí, tenha uma vida fácil aí, diga que está lutando pelas pessoas que você mesmo convenceu a fazerem besteira e serem empresas. Vai, Eduardo. A providência está à sua disposição. Que Deus é esse, velho? Que Deus é esse? Assim, que Deus é esse, cara? Imagina o capeta do mundo paralelo do Eduardo Bolsonaro. Que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes... Sim, é porque o Olavo ele foi morar nos Estados Unidos. Aí ele disse que estava combatendo morando lá, entendeu? E assim, o Brasil não era uma ditadura quando o Olavo foi morar lá. Só pra avisar até os fãs dele, né? O Olavo foi morar lá, até o Bolsonaro de direita ganhou, entendeu? Vocês não conseguiram provar a tese de vocês. É legal falar em termos abstratos. O Brasil é uma ditadura. Não, o Brasil não é uma ditadura. O Brasil é uma democracia doente, problemática, mas uma ditadura é uma coisa muito mais grave do que isso. Vocês pegam igual o esquerdista, porque esquerdista tudo é fascismo, né? Então, tudo é fascismo. Estamos no fascismo, estamos no... Tudo é exagerado. E como não é, e você não encontra verossimilhança na realidade, você percebe, pô, esse discurso é furado. Pra esses caras, não, estamos vendo uma ditadura. Aí eles concorrem, ganham um monte de eleições, ganham governos estaduais, ganham deputados, ganham senadores, mas você jura que tá vivendo numa ditadura. Ah, não, porque o Xandão... Sim, deixa eu entender. O Xandão é um problema. O Xandão, o STF no Brasil, é uma anomalia. Uma anomalia que, curiosamente, foi sustentada e empoderado, desculpa usar esse termo, pelo Bolsonaro. O STF não tinha esse poder antes do Bolsonaro chegar ao poder e empoderá-lo. O Bolsonaro fez tudo que o STF pediu num acordão, pra salvar inclusive o irmão dele. É um saco ter que lembrar de tudo. Mas assim, quem tornou o STF essa anomalia aí, foram eles. Aí, vira essa anomalia, eles tentam um golpe de Estado, perdem, e agora, é uma ditadura, enquanto concorrem eleições aqui. Vamos lá. É capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clezão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro. Que sabia que não ia acontecer nada depois. Sabia que o Xandão ia derrubar. Vamos lá, cara. O Clezão, né? O Clezão é o mártir deles. O Clezão, assim como outras pessoas,
era vamos colocar aqui em termos corretos, ele era um alienado que estava sendo enganado pelos produtores de notícia falsa, que estão aí todos fazendo conteúdo mentiroso na internet. À época estavam na PAN, agora estão no Oeste, estão todos aí nesses canais vendendo, não, a luta, não sei o que, do não sei o que. Entendeu? Enquanto o Bolsonaro incentivava eles a ficar cometendo crime. E vamos ser honestos, o Bolsonaro não mandou ninguém sair de frente de quartel. Falou e deu a entender, junto com a turma dele, o tempo todo que as eleições foram fraudadas. O partido dele foi questionar as urnas. Vocês divulgaram e já foi entregue. A porra do Mauro Cid já entregou que o material que vocês falaram da urna fraudada do Serimedo, do argentino, que você divulgou, amigo do Milei, que você divulgou esse cara, e que fez outras pessoas pagarem o preço disso, incluindo o Monark, né? Esses caras todos foram manipulados por vocês a cometerem crimes e a se colocar numa posição de risco. Eles se colocaram numa posição de risco. Entenda uma coisa, se o Brasil tivesse uma legislação minimamente séria e não houvesse o Xandão, todo esse golpe de Estado que vocês tentaram teria dado merda também. Porque aí nos Estados Unidos, que você diz que é uma democracia, porque esse é o ponto, Riso, os Estados Unidos, pra ele é uma democracia, certo? Ele não foi fugir pra uma outra ditadura, ele foi fugir pra uma democracia, certo? Na democracia americana, caso vocês estão assistindo e não saibam, os caras que deram lá, não sei se foi 6 de janeiro ou 2 de janeiro, acho que foi 6 de janeiro, os caras tentaram invadir, não foi um golpe de Estado, os caras que invadiram o Capitólio foram todos presos por muito tempo. Porque esse tipo de crime dá muita prisão. Dá muita prisão. E o caso brasileiro é mais grave que o americano. Não dá pra configurar aquilo que aconteceu nos Estados Unidos como um golpe de Estado. Foi uma invasão de prédios centrais da democracia americana, que é uma democracia funcional, tá? Incentivado por postagem também do Trump, mas por parte de uma ala maluca de direita deles ali. Esses caras fizeram isso e foram muito presos por muito tempo, tomaram condenações bem grandes, tá? E você não tá questionando aí, né? Ah, estou aqui na ditadura americana. Aqui no Brasil, se tivesse o mesmo tipo de legislação que tem nos Estados Unidos, as pessoas teriam sido muito presas, com ou sem Xandão. E vocês incentivaram eles, igual o Trump incentivou, a cometer esses crimes. Vocês incentivaram. E em nenhum momento fizeram eles recuarem. Vocês fizeram isso. Então, vai tomar no cu. Que isso? Aí vai, entendam isso. O Clesão morre na cadeia, os outros estão presos. Aí eles botam os cartazes lá, ó, tô lutando por vocês. E vai pros Estados Unidos. Estou lutando aqui dos Estados Unidos. Aqui, ó. Conversa mole. Primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Góes, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte, feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Eduardo, a minuta do golpe, feita pelo seu amigo Felipe G. Martins, que foi defendida por você e pela Michele no Palácio do Planalto, conforme dito pelo Mauro Cid, a minuta do golpe, ela faria com o Xandão coisas piores do que o Xandão está fazendo com você. E eu não estou eximindo o Xandão, assim, das linhas cruzadas. Vocês pretendiam, eu não estou falando do lance de terem mandado matar, eu não estou entrando nisso, eu não vou entrar nisso. Que isso é tão bizarro e absurdo. E estou falando bizarro, a tentativa, tá? Não estou só falando que a acusação é bizarra e absurda. Eu nem sei se ainda se eles pegaram os vínculos diretos de, mandou. Mas assim, eu vou só pegar aqui. A Minuto Golpe precisam prender os caras, tá? Com base numa decisão mentirosa, usando as Forças Armadas num golpe de Estado. Vocês fizeram isso. Vocês, se tivessem o poder, vocês iam perseguir e prender todo mundo, porque é isso que uma pessoa que dá um golpe de Estado faz. Vocês só falharam no golpe de Estado. A única coisa é que deu errado. É só isso, deu errado. Agora, vocês tentaram e usaram as pessoas isso.
puta papinho, cara. Hoje tem uns burros aqui na live. Tem um tal de Douglas Anquete Dutra disse: que minuta do golpe o quê? Quem acredita nessa história? Na verdade, assim, qualquer pessoa que leia o processo, acredita nessa história. Essa história é profundamente verdadeira. Inclusive, essa minuta, curiosamente, ela foi encontrada na casa de várias figuras. Ela rodou, ela circulou. Assim, o general Frei Gomes falou da minuta do golpe. A ele foi apresentada a minuta do golpe. Essa minuta do golpe foi apresentada para os chefes das 3 Forças Armadas. Então, assim, tá todo mundo mentindo. As provas materiais, o arquivo da minuta que foi encontrado, desde ela impressa até o arquivo, os depoimentos, eles de nada serve. Isso é tudo uma invenção, né? Todos eles estão mancomunados com o comunismo internacional. Vamos lá. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Golpe de Estado da Disneylândia. Ele fala Disneylândia porque o pai dele estava na Disneylândia. O pai dele estava na Disney, porque o pai dele é isso, né? Aquelas pessoas que ele motivou estavam lá, tentando um golpe de Estado malucos, enquanto ele estava nos Estados Unidos, que é a prática clássica do bolsonarismo. Vamos lá. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso. Ele vai e ser talvez preso, cara. Ele vai ser preso. Dentro de um processo formalmente bizarro, mas do ponto de vista, estou falando agora de justiça, tá? Justiça histórica, tá? Teu pai é um criminoso, teu pai tentou um golpe de Estado sim, teu pai tem que pagar. Queria que ele pagasse através de um julgamento justo, tá? É de um processo jurídico bem feitinho, como foi a prisão do Lula. Eu queria que ele pagasse assim. Mas ele vai pagar de outro jeito, o que é uma merda também, mas honestamente é o mundo que a gente vive. Jamais tem a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente. Assim como aconteceria com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito Donald Trump. agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma. Ele vai, Deus decidiu, cara, vá para os Estados Unidos, tá? Fique andando ali com a direita americana, sirva o interesse do governo americano no Brasil, tá? Provavelmente, assim, gente, o Patriota EAD, vocês precisam entender, o Patriota EAD, a luta, o sacrifício dele nunca é de graça, o sacrifício vem com um preço, e o preço quem paga nunca são eles. Entenda só isso, tá? O Patriota EAD tem alguém pagando pela luta dele, tá? Com certeza Deus falou, por favor, o maná vai cair ali na conta deles. Vai cair, então fique tranquilo. Você terá um refresco no caminho. Para que eu possa ser um instrumento de sua vontade. Ele é um instrumento de Deus, entendeu? Deus escolheu o Eduardo Bolsonaro para isso. Ele é um instrumento divino. Ser mais útil na libertação do meu país. Para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Aqui direto dos Estados Unidos eu estarei focado, tá? Estarei focado. Vai vir uma nota da Comissão de Assuntos Internacionais americana, muito bravo, muito preocupado com o Xandão. Integralmente nesse objetivo. Lá vem. Veja só, ele vai pegar o governo bravateiro do Trump, que disse que ia tomar a Groenlândia pra si, o canal do Panamá pra si, disse que ia fazer da Palestina um território americano. E ele vai, né? Até agora a única coisa que aconteceu mesmo foi o seguinte, tá?
em nome da luta pela liberdade, ele se juntou com o Putin, fizeram um acordo, aparentemente um dos termos do cessar-fogo, que envolve Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, é que certas áreas da Ucrânia ricas em minérios, tá, e também um dos melhores territórios agricultáveis do mundo, serão repartidos entre os Estados Unidos e Rússia, né? Que esse é o interesse americano, né? O interesse do Trump, que agora tem uma nova doutrina americana, é de, vamos ver onde eu ganho aqui. Entendi. Aí eu já vi até a cadela, Jair, tava lá rebolando, né? Constrói uma base aqui no Brasil. Construa uma base aqui. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas. Cara, isso me faz um mal, cara. Isso me faz um mal. Eu queria só explicar pra vocês, eu não sou um personagem, cara. Eu vejo essas coisas, eu fico mal. Fico mal porque, assim, eu entendi, assim, não tem salvação isso aqui. Não tem salvação. Pra mim tá muito claro que o único caminho é o do cinismo total e completo. O único caminho é fingir. Porque se existe demanda pra isso, é porque... quer dizer, se existe oferta desse cinismo, é porque existe uma demanda muito grande, né? A oferta de malandro, ela dá o tom da demanda de otário, né? Então, é muito otário e aí tem que ter muito malandro também, né? E é isso, é pra ser bem malandro e eu não gostaria de fazer isso aí, cara. Isso é muito, cara, isso é muito esculacho. Isso é esculacho demais, esculacho num nível, assim, colossal, né, cara? Isso é um Leviatã do esculacho, cara. Isso é um monumento ao esculacho. Entendeu? E aí as pessoas se mobilizam ao redor dessa maluquice. E as pessoas que importam, as pessoas que pensam... Eu vou falar pra vocês o que eu acho. Elas desistiram. Então, assim... lembra que eu falei, olha, essa manifestação que teve no último domingo, ela dá o tom do fim do bolsonarismo como movimento de massa. Sim, o bolsonarismo como movimento de massa, como causa, morreu. Mas isso significa o quê? Ele morreu, então as pessoas estão mobilizadas por... Não. Na verdade, o bolsonarismo era um parasita. Pensa assim, galera, olhando pra câmera. Vamos supor que um parasita, ele tá num hospedeiro, certo? Ele precisa de um hospedeiro pra ele crescer. Então o parasita tá lá sugando o hospedeiro dele. Se o parasita cresce demais e ele suga toda a energia vital do hospedeiro, o que acontece com o hospedeiro, senhor Rafael Almeida Rizzo? Morre. O hospedeiro morre. O parasita morre também, certo? Certo. Então, porque o parasita precisa do hospedeiro pra sugar a sua energia vital, certo? Logo, quando a gente vê o parasita Bolsonaro muito fraco, o que eu tenho a dizer sobre o hospedeiro, que eu posso chamar de antipetismo ou Brasil produtivo? Qual é a condição desse hospedeiro? Fraco ou morto. Então, assim, o bolsonarismo sugou toda a energia vital desse Brasil, 2013, 2015, 2016, ele sugou tudo. E as pessoas que estavam idealistas, não, vamos prender os bandidos, não, a Lava Jato prendeu, nossa, tal, as pessoas estavam hiper engajadas ao ponto de estarem até pensando em besteiras, porque as pessoas entraram num surto também, né? Elas começaram, não, o Bolsonaro, aí quando viu o cara tá defendendo que o Bolsonaro tem que fazer todo o absurdo, defender agora a manifestação Lula 2026, só que aí a energia acabou. E aí essas pessoas ficam cínicas, porque se você perde o seu idealismo, só lhe resta o cinismo. Só lhe resta o cinismo puro e simples. A gente já viu em 24, uma eleição em que as pessoas compram um cara como o Marçal. Veja, ninguém eu já falei isso várias vezes, existe o otário, existe o completo otário. Agora existe a pessoa que ela não é um otário, é um malandro, né? Desculpa, é o otário que se acha malandro, é o cúmplice. O cara que vota no Marçal, ele é cúmplice do golpe do Marçal. Ele acha que ele tá participando de uma trollada, de uma zoeira, de uma maluquice. Por quê? Porque ele tá cínico. O cínico é farinha pouco meu pirão primeiro. Tô nem ligando. Não, pra que fazer as coisas certas? O cínico é o resultado da falta de idealismo.
O cínico, ele é resultado da total e completa desistência de um conjunto de normas que te endurecem pro erro. Vocês entendem? A pessoa que quer fazer algo certo, se fazer algo certo significa, antes de tudo, rejeitar instintos dos mais básicos. Então, assim, pra você ser bom, você não pode andar na rua e sujar a casa do teu vizinho. Se você é um homem bom na tua vizinhança, você não pode querer a mulher do teu vizinho. Entendeu? Você não pode raspar, sei lá, a tinta do carro do teu vizinho. Você não pode usar música alta. Então, ser bom significa controle. Controle. E significa controle dos instintos. E significa pregar uma série de valores que dão trabalho. Tá? Sabe, ser civilizado e ser bom é uma construção. É uma construção diária. E aí você tem que acreditar em coisas muito fortes para você ser bom. Então quando você fica cínico, você fala, eu não vou ser bom, eu não vou ser nada, eu vou fazer o meu e o resto que se dane. E assim, este é o modo default do brasileiro. O modo default do brasileiro, ele é individualista, ele é cínico, ele tá no foda-se. Né? O modo Brasil pega assim, bota Lady Gerson, propaganda Lady Gerson. O modo, vai põe no YouTube, Lady Gerson. O modo default, né? O brasileiro vem de fábrica no modo Lady Gerson, no modo cínico. E é um modo que não constrói cultura, não constrói civilização. Ele é uma desgraça. Isso aqui, ó, esse aqui é o modo. O brasileiro vem de fábrica assim. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. É a Lady Gerson. Quem se conhece já ouviu falar da Lady Gerson. A ideia de quero levar vantagem em tudo. Sou brasileiro, logo vantagem preciso levar. Tá? O mundo é dividido entre otários e malandros. E eu não quero nunca estar no time do otário. Essa é a lógica do modo default. Então houve um surto de cidadania no Brasil. Aquele surto de 2013, 14, 15, 16, ele cria o auto-engano no bolsonarismo, ele se personifica no Bolsonaro, ou seja, olha, todas essas qualidades que nós estamos projetando no Bolsonaro, de moralidade, combate à corrupção, decência, patriotismo, nos meus valores familiares, eles estão aqui plasmados nesse homem, tá? Aí o homem é falho. Aí você começa a perceber, puta, quer saber? Esquece isso, tá? Eu só quero levar vantagem em tudo. Aí o cara entra na Lady Gerson. E é isso que acontece. É isso que acontece. E a gente tá agora num momento, e assim, 2026 será uma eleição marcada pelo cinismo e por certo pragmatismo. É uma eleição sem idealismo, das esquerdas e das direitas. Tanto da esquerda e da direita. A de esquerda e a direita vão para essa eleição num cinismo e num oportunismo total e completo. E a gente sabe que tá, porque assim, o discurso hoje da esquerda, o discurso que roda a esquerda, é o discurso do Janones, que é cinismo puro. E o da direita? É esse do Eduardo Bolsonaro, é o discurso do Nicolas, o discurso do Pablo Marçal, é o Bolsonaro e o Eduardo vendendo, né, divulgando criptomoeda para dar golpe na galera, igual o Trump fez. Então, quando você tá nessa era de cinismo, de falta de crença, isso vai dar o tom, vai ser uma eleição muito dura. Muito dura. Porque é o tipo de eleição assim, muitas pessoas vão vai pra qualquer coisa, o que é até melhor do que ser idealista num projeto de otário, mas vai ter um foda-se geral, tá? E como tá fácil ser cínico, porque tá recompensando, então, né? Vamos ver o que o Jair parece que chorou lá pelo rebento, vamos lá. A gente tem aí a fala na íntegra, gente? Pode colocar. Tem uma família organizada, tem uns filhos que cada vez mais também nos orgulham na política e tem vários parlamentares. Eu acho cômico. Tem um cara balançando o seu queixo harmonizado no canto esquerdo de azul. Ele é aquele senador carioca por Santa Catarina. Qual é o nome dele mesmo? É o senador lá, carioca de Santa Catarina. Então, Saif. Isso, Jorginho Saif, ou Saif, né? Ele fez um acordo com o Xandão para não ser derrubado. Ele não pode falar uma vírgula do Xandão. Ele fez um acordo com o Xandão para não perder o mandato. Aí ele tá lá, todo xandãozado ali no fundo, e aí ele fica lá concordando, não, estamos aqui lutando. Você não tá lutando nada, cara. Você tá ali com o Xandão e você vai ficar cumprindo esse papel aí. Pode dar o play. Que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel
momentos difíceis desse povo estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Donald Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho. Pausa. Lembra do que eu falei ontem, né? É Bolsonaro pelo Bolsonaro. Ontem ele tava lá, eu mostrei pra vocês ele falando de um projeto de beneficiar uma região onde ele tem propriedade, porque tudo que o Bolsonaro faz é do alto interesse. Então ele tá muito preocupado que o Donald Trump vai abraçar o filho dele. E é sempre isso, né? Ô, Donald Trump, é muito importante que você tá olhando pelo meu filho aí, tá ok? Cuide do meu filho. Por quê? Porque quando eles falam que o nome é bolsonarismo, é bolsonarismo. É tipo assim, a ideologia do bolsonarismo é a defesa do Bolsonaro. É literalmente isso. Não é sobre o que o Bolsonaro defende, o que ele faz. O Bolsonaro com essa carinha de burro, e o Bolsonaro, vejam a carinha de burro dele. Vejam a dificuldade nessa cabeçola aí de concatenar qualquer ideia. Ele tá tudo burrão, não sei, muita coisa aqui, eu tô complicado aqui essas coisas, né? Ele só sabe pensar nele. Então eu tô aqui, ó, o Trump, olha aí pelo meu filho, aí tá ok? Olha aí, muito importante olhar pro meu filho, aí tá ok? Isso aí.